Oi, meus queridos, tudo bem? Vamos começar a sua leitura, lembrando que isso aqui é uma leitura geral. Se você tiver interesse em marcar uma leitura particular, é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento. Eu deixo aí o link no primeiro comentário fixado desse vídeo. Essa leitura aqui é a leitura de espiritualidade livre, onde a gente vai olhar para a energia do momento com essa ótica mais espiritual. Nessa leitura, ela é bastante lúdica, a gente vai olhar bastante para as imagens, a gente vai se deixar ser guiado na direção das conversas que precisam ser feitas nesse momento. Então, eu espero que você encontre muitas mensagens, muitos símbolos que te ajudem no seu diálogo com a sua intuição aí no dia a dia, tá bom? Então, vou te deixar com a mensagem agora. Vamos lá, então, vamos começar aqui a sua leitura perguntando o que essa energia geminiana está trazendo na sua direção, em termos espirituais, para o que ela está querendo chamar a sua atenção, se tem algum símbolo, alguma orientação, uma ajuda para entender a energia desse momento. Qual que é a mensagem dessa energia geminiana? A mensagem espiritual dessa energia geminiana nesse momento. Eu gosto dessa carta. Essa carta, o nome dela é Todos os Caminhos Levam para Casa. E eu gosto por quê? Porque ela sempre vem com esse respiro, ou também com esse frescor, né? Tô rindo porque tem um pouquinho de água assim na imagem. Também tem um pouquinho de água na mensagem, então, que é o que saiu aqui. Essa é uma carta que fala sobre autoridade interna, intuição e um pedido para voltar o seu olhar para dentro de si. Então, o que essa primeira parte da mensagem está falando? O mais importante, o ponto de saída da nossa conversa é todos os dias você se reencontrar com você. De saber que todos os caminhos que você escolher vão te levar para casa, porque você não vive uma existência de um universo perverso que está te testando para te castigar. Por isso que é uma carta também de autoridade interna, da importância de confiar na própria intuição, desde que você saiba que você está se movimentando, tomando decisões, seguindo essa orientação simples do que é importante para você, do que é verdadeiro para você, de autocuidado, de autorresponsabilidade, de respeito próprio. Todos os caminhos levam na direção de casa. E aí, lógico que enquanto eu falei isso, também vale dizer que mesmo quando você toma decisões que não necessariamente, por qualquer razão que seja, você não se sentiu à vontade, não se sentiu preparado, não sentiu que aquele era o momento de tomar a decisão mais evoluída, seja lá o que for, ainda assim, todos os caminhos levam para casa. Então, o mais importante, o ponto de partida aqui agora é essa autoridade interna, é essa confiança em você, na sua intuição e esse pedido de você voltar o seu olhar para você e para dentro nesse momento. Então, a expectativa do outro, a necessidade do outro não é a tua prioridade, especialmente nesse momento aqui de agora. A próxima carta que aparece é a carta do mago, o mago. Tem uma coisa aqui que eu já ia falar sobre, então tem uma coisa de movimento, de jornada, de escolha já com essa primeira carta. Aí quando a gente entrou aqui no mago, isso meio que se confirmou para mim também, dizendo assim, é importante reconhecer que tem muitas pessoas que chegaram aqui nessa mensagem também, que iniciaram uma nova fase, entraram numa nova energia, estão iniciando uma nova etapa da vida, porque me lembrou muito uma conversa de O Louco também. E aí o mago é justamente a próxima arcana maior, que fala da importância da gente já saber que a gente já sabe o suficiente, já é o suficiente para dar o próximo passo na direção daquilo que a gente deseja. O mago também Ai, que bonito, não tinha notado antes. Na mão desse mago aqui nessa carta tem
tem alguma coisa aqui que eu não sei o que é, e uma fadinha sentada em cima dessa, acho que é uma bola de cristal que ele tá segurando. Então tem uma coisa assim, é também uma carta que fala de autoridade interna, autonomia, autoconfiança, tomar as rédeas e dar o passo na próxima direção. Ah, mas eu não sei, mas eu tenho dúvida, eu não consigo. Bom, todos os caminhos levam para casa, você já sabe o suficiente, faça as escolhas, continue caminhando com aquilo que você já sabe, que você já conhece, enquanto você busca mais sabedoria, mais informação. Você nunca vai ser deixado de ter chances também, de mudar de ideia, etc, etc. Essa leveza, esse frescor é essencial nesse momento, e eu sinto que a mensagem vem assim porque ela vem reconhecendo também que pode ter uma densidade na energia, no movimento, numa preocupação, numa indecisão, essas coisas. O mago, ele também é uma energia que uma carta que conversa muito comigo sobre a gente masterizar um jeito de caminhar. O mago doma a dinâmica do espelho. O mago sabe observar. O mago sabe que tudo aquilo que cruza o caminho dele é útil para ele. São ferramentas, e ele escolhe, vai aprendendo com a vida e vai escolhendo cada vez mais enxergar situações como ferramentas. Eu sei o momento de observar e não absorver, e eu sei o momento de potencializar, de usar essa situação, fazer morada aqui ou não, essas coisas. O mago também sabe identificar ilusão. Aí vem um 3 de copas na mesa. 3 de água. Eu vou mostrar para você. Esse 3 de copas é interessante. Normalmente um 3 de copas ele vem falar de encontros, vem falar de comunidade, de gratidão, celebração, essas coisas. Então tem esse elemento da mensagem sobre ser como o mago enquanto você caminha pelas comunidades, pelos grupos de pessoas, pelos espaços por onde você transita a partir da sua autoridade interna. Isso combina. Mas tem uma coisa, especialmente nesse baralho, nesse 3 de copas desse baralho, e tem uma razão pela qual eu trouxe ele para a mesa hoje, é porque ele tem essas imagens diferentes mesmo. E nessa imagem aqui, com essas 3 pérolas e essa figura central, eu estou enxergando como 3 pérolas, como 3 joias, como 3 habilidades, como 3 energias, recursos, tá vendo? Eu enxergo essa imagem aqui com essas 3 pérolas e eu fico vendo como recursos, talismãs, coisas que ela tem. E não necessariamente só aquela conversa mais tradicional sobre o ambiente. O que mais que a gente pode falar sobre essas 3 pérolas, então? Aí diz assim, uma delas, e essa é a mais desenvolvida para a maioria das pessoas, é perspectiva. Com essa carta aqui, a Casa das Flores, ela mostra essa imagem onde fica meio difícil de dizer, ou quer dizer, alguém pode falar muito facilmente, é claro que são as rosas que são muito grandes,
desproporcionalmente grandes, né? E a casa é o tamanho normal. Mas a grande coisa é essa. Uma das joias é essa de questionamento, de um questionamento que então te permite essa perspectiva mais criativa. Não tem algo que é óbvio que só pode ser isso. Então, essa é uma das pérolas, é uma das suas vantagens. E essa é a mais alinhada, não sei se eu já falei isso, porque ela é a que veio certinha. Essa carta da Casa das Flores também mostra que essas flores, então, independente do que é o tamanho real versus o que é um tamanho desproporcional, se são as rosas que são gigantes, e a casa e as pessoas são de um tamanho normal, ou se é o contrário, se as pessoas são pequenas e a casa é pequena e as rosas têm um tamanho normal, a grande coisa é essa habilidade, né, de no fim das contas perceber o que não cabe mais, ou aonde não cabe. Mas olha só que a mensagem veio contando pra gente do porquê, né, ou como que você normalmente usa essa habilidade, qual que é a raiz dessa habilidade, dessa ferramenta que você tem. Então começa, eu me mantenho aberto para questionar as coisas, questionar a realidade. Então, o meu ponto de partida não é que as rosas só podem ser gigantes porque uma casa tem um tamanho, as pessoas têm um tamanho que eu já conheço. Pode ser diferente. E porque você tem isso, essa flexibilidade, também eu quero usar isso como flexibilidade, essa flexibilidade, então isso também te dá essa oportunidade de enxergar o que não se encaixa ou que é desproporcional. Interessante. Aí, as próximas 2 pérolas, elas vieram na posição de desafio. E eu acredito que esteja conversando assim para falar que essas são as coisas que precisam da sua atenção, porque você já tem, mas que precisam ser equilibradas. Aí, a primeira carta é uma carta que fala de proteção. E essa conversa de proteção, ela vem pedindo para você refletir sobre isso. Sobre a sua habilidade, por exemplo, de estabelecer limites saudáveis, de dizer não quando é necessário dizer não para proteger o seu espaço, o seu tempo, o seu bem-estar. E muitas vezes também reconhecer quando você está dizendo não para coisas que você poderia se dar a oportunidade de experimentar ou de ver aonde vai dar por causa de uma insegurança. Você veja que isso também volta para a nossa conversa sobre autoridade interna. Tá. Eu passei um tempão conversando sobre essa carta em outra leitura e eu achei que ela ia continuar crescendo aqui também. Só que para essa mensagem ela já cumpriu com a sua função. Vou passar para a próxima pérola, então, que vem falando sobre o entrelaçar das coisas. E essa carta que fala da rosa branca, de esperança, de manter esperança. Então, assim, aí essa energia, essa pérola também veio numa posição de desafio, dizendo assim, que eu posso perceber, eu posso me manter, ter uma visão que te ajuda a perceber certas coisas, mas aí eu vejo assim, que na hora de agir, de entender, quando eu tô me protegendo, ou protegendo o meu caminho, ou quando eu tô me limitando, na verdade, encontrar esse equilíbrio, e também essa coisa de se manter numa frequência esperançosa, quando as coisas, os caminhos começam a se entrelaçar, ou quando o caminho começa a se formar. Essa carta do entrelaçar das flores, né?
ela vem falando comigo nessas leituras aqui muito com esse elemento de tempo, de paciência, dessa perspectiva que tudo colabora, tudo faz parte, né? Mas que o que fica lá no fundo, assim, eu fico achando essa informação, parece que é assim, tem coisas que estão aparecendo aqui na frente da minha cabeça, parece que tem coisas que ficam lá no fundo. E aí isso é interessante também, porque isso pode estar falando do seu subconsciente, que isso é uma coisa subconsciente, porque eu fico esperando que conforme eu vou falando a mensagem, que essa parte que eu sei que está ali, que ela venha para frente e cresça e se apresente, mas ela não vem para frente, ela fica lá atrás. Então, essa mensagem sobre, muitas vezes, uma impaciência, uma insegurança, ou até mesmo, olha que interessante, muitas vezes você até consegue enxergar o verdadeiro tamanho das flores, como a gente começou aqui, as flores sendo pessoas ou situações, entende? Mas, na hora de perceber ou interpretar como elas se entrelaçam, pode haver lá por conta de questões no subconsciente, uma vontade de não enxergar, porque a gente olha essa imagem aqui, essa figura, ela tá de olhos vendados. E aí, para muitas pessoas é porque... Pois bem, para muitas pessoas é porque tem uma parte de você que sabe que uma vez que você enxerga as coisas que não cabem, de que então aquilo que não cabe se desconecta. Ou, né, o movimento natural das coisas no reestabelecer de equilíbrio é que as coisas que cabem onde cabem permaneçam ou, né, cresçam aonde cabem, e aquilo que não está onde cabe que se separe, ou que cada um vá pro seu lado e tudo mais, né? Então, assim, lá no subconsciente, para muitas pessoas, então tem uma visão, tem um jeito de pensar e uma visão, que é uma das tuas pérolas, que já tá certinho. Onde merece a sua atenção, a sua reflexão, para você não é se dominar, mas é essa coisa do mago, né? Para você masterizar as tuas pérolas, vamos falar assim, nesse momento aqui com essa mensagem. Esse papo da proteção, como a gente falou, e esse convite a se conectar com essa parte do seu subconsciente que oferece resistência a que as coisas vão na direção de casa, por exemplo, ou porque você rejeita reconhecer a função ou o benefício de um entrelace de pessoas que cruzaram o seu caminho, de situações que cruzaram o seu caminho, porque muitas vezes elas são fonte de dor, ou porque você não se permite fazer esse mesmo exercício da sua perspectiva, porque você entra então num medo de perda, porque fica com medo dessa desconexão. E eu falo muito da desconexão, né, de cortar os laços, cortar a conexão com essas situações ou com essas pessoas, porque aqui no vestido dessa carta aqui da rosa branca tem a imagem de uma corda cortada, assim. Não vamos esquecer também que essa carta da rosa branca é uma carta que fala, é uma rosa branca de esperança. Então, volta naquela primeira carta. Caminha em autoridade interna. Confia, vou até substituir aqui a sua intuição nesse momento pelas tuas pérolas. Confia nas tuas pérolas, volta o seu olhar para você e confia que todos os caminhos levam na direção de casa. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia geminiana nesse momento? Aí nós temos aqui um 6 de paus,
Um 6 de paus é uma carta que fala de vitória. Mostra, no tarô tradicional, mostra soldados que voltam vitoriosos de uma batalha. Voltam tudo ralado, porque batalharam, mas voltam vitoriosos. Tem machucadinho ali? Tem cicatriz? Tem, mas tem também vitória. Nesse 6 de paus, desse baralho aqui especificamente, ele também mostra essas duas figuras espelhadas, essas duas figuras gêmeas espelhadas aqui. E esse grande símbolo do Kundalini aqui atrás. Então, assim, nesse momento, essa é uma mensagem que está falando que conversa com aquela parte que está lá atrás no subconsciente, que independente do que está acontecendo agora, ou se isso aqui é uma reflexão para a história de uma vida, ou uma situação específica, essa parte de você precisa ouvir que essas coisas colaboraram para sua ascensão, porque esse Kundalini, ele fala de ascensão da tua energia, né? Daquela nossa energia que fica presa na base da nossa espinha, e sobre ascensão espiritual através de trazer essa energia enroladinha da base da espinha até o chakra da coroa e além. Então, tem um despertar, tem uma evolução espiritual como parte justamente desse cruzar de linhas. Essa é uma carta de 6 de paus, que essa também seja a vitória. Que essa seja a vitória, é o saber que justamente o caminho como foi, contribuiu para o seu fortalecimento, para a sua evolução pessoal. A próxima carta é um Rei de Copas. Antes de falar do Rei de Copas, tudo isso que eu falei e aquele lembrete. E lembra também que todos os caminhos levam para a direção de casa. Um Rei de Copas, que fala muito sobre uma energia madura de inteligência emocional, e o Rei de Copas também é essa união entre plano material e a intuição, de uma forma bem madura. Então, ele aparecer aqui, está falando assim, olha para você e para o teu caminho nesse momento, para as tuas emoções também, traz esse olhar bem maduro, sobre o que você sabe, sobre você, os teus guias, o teu caminho que é sagrado, e que eu fico mais vendo é isso, é que, no mínimo, tomar essa decisão de ter essa visão de madura, espiritual, para aquilo que está acontecendo agora, ou, como eu falei, para a história de uma vida para algumas pessoas. A próxima carta é a Imperatriz, que aparece aqui, lógico, né, como um símbolo de abundância, de energia de Vênus na mesa, muito importante, e ela aparece como tríplice aqui. Esse é uma mensagem falando que esse é um caminho seu, ou foi, né, para acessar um território fértil, que o território, nesse momento em que você se encontra, é fértil e abundante, e que esse deve ser o seu foco nesse momento. Então, muito do que a gente conversou é esse convite de ajustar a visão e ganhar a confiança de dar movimentos baseado nisso, né? Muito bem, eu espero que essa leitura tenha ajudado. Como eu falei, se você tiver interesse em marcar uma leitura particular é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento, e o link está aí no primeiro comentário fixado desse vídeo. Eu também te convido a se inscrever nesse canal se você não é inscrito ainda. Curte esse vídeo, se chegou até aqui deve ter gostado do conteúdo, então curte, se inscreve, e se você quiser conhecer um pouquinho mais, também tem o Blogueira Mística, que é meu outro canal aqui no YouTube, e no Instagram também com esse nome, @blogueiramística. Beijo grande para vocês, estou mandando muito amor, muita paz, e até a próxima.